Olá, filho. Hoje nós vamos falar de classes gramaticais. Na tela está a maneira como eu aprendi classes gramaticais. O professor falou, temos 6 classes gramaticais variáveis, 4 invariáveis. Não falou muito mais do que isso e entrou em cada uma delas. Vamos falar de substantivo, vamos falar de verbo, vamos falar de pronome, vamos falar de artigo, e aí a gente entra em detalhes. Eu acho que os professores, na maioria das vezes, eles têm medo de entrar em muito detalhe nessa hora, porque tudo que você disser nessa hora, você vai ter exceções. Tá? Até a ideia do que é variável, o que é invariável e tal, tudo vai ter exceções, tudo vai ter detalhe. A língua portuguesa é muito rica. Mas eu não vou ensinar você assim, não. Eu vou arriscar. Eu vou tentar entrar em algum nível de detalhe nesse nível geral, você sabendo que mais tarde algumas coisas que eu vou falar vão ter exceções, vão ter variações, ok? Mas eu vou te dar uma ideia geral de como as classes gramaticais funcionam, para que elas servem. Bem, lembrando sempre que você vai precisar ver esse vídeo mais de uma vez. Tem muita informação. Como todos os vídeos, você precisa ver mais de uma vez. Você não precisa ver mais de uma vez direto, não precisa ver quando você quer, mas precisa dar uma olhadinha mais de uma vez. É muita informação. Muito bem, então vamos começar dentro da abordagem que eu quero fazer contigo. Então, vamos lá. Vamos começar com duas classes, substantivo e verbo. Substantivo, Nicolas, menino, ano. Verbo, saltou ou saltar, espera ou esperar, chove ou chovia. Essas são as duas mais importantes. Normalmente, quando você quer fazer uma frase, você vai precisar dessas duas. O Nicolas soltou. O menino espera. Chove. Interessante. Verbo é a única palavra que você consegue fazer uma frase com ela sozinho. Chove. Se você disser para alguém, chove, ele vai entender. Não precisa nem do substantivo. Mas, normalmente a gente vai precisar do substantivo e de um verbo no mínimo. Isso é o mínimo que vai ter em qualquer coisa que você vai falar. Substantivo é um ser, uma coisa, uma substância. Nicolas é um ser, menino é um ser, ano, uma coisa, uma substância, ar, água. Esse ser pode existir ou não. Saci pererê é um substantivo. Né? Então, normalmente a ideia é de ter uma coisa. Né? O verbo pode passar a ideia de ação, estado. Então, saltou, não uma ação, você saltou, saltar. Esperar, olha isso como uma ação, né? Você está esperando lá, você não está fazendo nada. Mas esperar é um estado que você está. Né? Então, está na ideia de verbo. Chove, chover, também é algo que pode ser um estado na natureza. Ok? Então, os verbos designam alguma coisa acontecendo. E o substantivo designa uma coisa. Ok? Muito bem. Como é que eu vou abordar isso contigo? Essas são as duas principais. Né? Nós agora vamos ver, então, né, abrir algumas, vamos abrir as 10 ou 11, vamos abrir mais 5. Sendo que na minha cabeça, você tem 4 que ficam muito próximas do substantivo. Então, pronome, artigo, numeral e adjetivo tem muito a ver com o substantivo. E o advérbio tem muito a ver com o verbo. Ok? Vamos ver cada uma delas. Pronomes. Pronome, ele normalmente ele vai substituir um substantivo. Né? Eu, ele, dele. Ok? É como se fosse um substantivo genérico. Né? Qualquer um pode ser um ele. Né? Artigo. Artigo, ele indica, novamente, se o substantivo, né, ele é definido ou indefinido. Né? Então, o menino
É aquele menino ali. É um menino específico. Tá? Um menino é um menino qualquer. Um menino da sua sala. Tá? Pode ser mais de um. O menino que estava do seu lado. É aquele menino. Ok? Numeral, dá ideia de número. Né? Número a gente sabe da matemática. 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, o dobro, a metade. Normalmente, você pode pegar qualquer coisa que você pega lá na parte matemática do número e tal, você tem um numeral. É como se fossem substantivos especiais, né? Embora às vezes eles trabalhem como adjetivo, né? De uma maneira parecida com adjetivo. E o que é um adjetivo? Ele indica um atributo do substantivo. Né? O belo menino. Então não é um menino qualquer, é um menino belo. Né? Então aqui novamente a gente vê substantivo. Né? Então, vamos ver aqui que esses caras aqui estão muito ligados a substantivo. Né? Depois substitui o substantivo, no caso do pronome, ele dá uma informação sobre o substantivo ser definido ou indefinido, no caso do artigo. No caso numeral, também está muito ligado ao substantivo. Por exemplo, terceiro menino. Né? Então você pega aqui o terceiro menino, tá? Trabalha muito próximo como um adjetivo. Né? O terceiro menino é muito parecido você dizer que você o forte menino. Como se fosse um adjetivo especial em que a gente vai falar especificamente de número. Ok? Então, pronome, artigo, numeral e adjetivo. Verbo. Já viu o verbo. O que é um advérbio? O advérbio, do mesmo jeito que o adjetivo modifica o substantivo, o belo menino, o advérbio modifica ou um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. Tá? Exemplos de advérbio. Muito, alto, mais, menos. O advérbio, na realidade, ele indica as circunstâncias em que ocorre a ação do verbo. Okay? Apesar dele multiplicar verbo, adjetivo, advérbio, ele está sempre ligado ao verbo. Bem? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir mais um pouco isso daí e vai mostrar, né, mais algumas classes gramaticais. Preposição e conjunção são duas classes que ligam as outras. Tá? Diferente de advérbio, que está muito amarrado com verbo, pronome, artigo, numeral e adjetivo, que está muito amarrado com substantivo, preposição e conjunção, elas vão ligar duas coisas. A preposição liga dois termos ou palavras, mas da seguinte maneira, subordinando o segundo termo ao primeiro. Tá? Dia de férias. Não é um dia qualquer, é um dia de férias. Férias, na realidade, tá? Ela é subordinado a dia. Você falar de férias não significa nada. Dia significa alguma coisa. Tá? Dia de férias só faz sentido porque tem o dia lá. Ok? A conjunção, ela liga duas orações. Uma oração sempre tem um verbo. Tá? Aqui, na realidade, tem exceção. Eu vou te avisando. A gente pode usar conjunções para ligar coisas que não são orações, que não vão ter verbos. Mas, nesse momento, vamos imaginar que as conjunções sempre vão ligar dois verbos. Né? Um exemplo de preposição é de, depois. Um exemplo de conjunção é e. Você tem aqui interjeição. Tá? É um tipo de classe que exprime estados emocionais ou sensações. Oba! Oba é uma palavra que indica o quê? Oba! Né? Indica uma emoção. Que legal! Né? E ainda tem as palavras denotativas, que são casos especiais que eu não vou te explicar agora. Ok? Elas estão um pouco ligadas a advérbio. Não vou te explicar agora. Bom, esse é o resumão. Tá legal? Só que eu vou te explicar agora em exemplos.
Agora, é importante, lembra o seguinte, as classes gramaticais, você consegue, na maioria dos casos, saber qual é a classe que ela pertence só olhando a palavra. Então, saltar, saltou, é sempre um verbo. Ok? Belo vai ser um adjetivo. Você pode pegar uma palavra qualquer no dicionário e vai identificar se ela é um substantivo, se ela é um pronome, se ela é um numeral. Okay? Claro que tudo tem exceção. Mas você pode olhar o tipo dela só olhando para a palavra. Normalmente, você não vai precisar olhar para o texto, entender no texto qual é o papel que aquela palavrinha participa no texto. Você só precisa olhar a palavra que você já sabe, eu tenho uma dica bem forte de qual é a classe gramatical dela. Legal? Bom, eu acho que vai ficar mais fácil para você agora. Então vamos lá. Primeiro, normalmente quando a gente vai passar uma ideia, a gente precisa do quê? Desculpa por isso. De um substantivo e de um verbo. O Nicolas, que é um substantivo, saltou. Nicolas saltou. Eu passei a ideia. Né? Substantivo e verbo. Como é que a gente pode usar o pronome? Normalmente o pronome ele vai substituir o substantivo. Ele saltou. Ele, no caso, pode ser o Nicolas. Ok? Mas eu não estou falando especificamente do Nicolas. Eu preciso estar junto, apontando para o Nicolas, ele ali saltou. Ok? Mas você vê que no caso aqui, ele, o pronome, faz o mesmo papel do substantivo. Ok? O pronome sempre meio que substitui o substantivo. Um artigo. Então a gente falou aqui de pronome. Um artigo. Um artigo, você lembra? Ele define se o substantivo é definido ou indefinido. Um menino saltou. Você não sabe qual foi o menino que saltou. É um menino. Você não está definindo qual menino. O menino é a mesma coisa que ele. Não estou apontando para um menino específico. O menino. A gente tem que saber qual é o menino. Tá legal? Numeral. Numeral. Aqui temos o numeral. O terceiro menino saltou. Ok? Lembra que o menino saltou, já passa a ideia, mas o terceiro menino saltou, você passa uma ideia mais detalhada. O terceiro menino. O terceiro é um numeral. Okay? Você deve estar notando que eu estou usando aquilo que eu aprendi nas frases anteriores para montar frases cada vez mais complicadas. Aqui a gente tem um artigo, o artigo o. Okay? Terceiro é um numeral. Né? Terceiro, ele está modificando aqui o menino, não é qualquer menino. Tá? Terceiro está modificando aqui menino, é o terceiro menino. Né? Numeral. Está errado aqui, isso aqui não é numeral, isso aqui é adjetivo. Né? Está errado no meu slide. Então, eu vou ter que escrever aqui para você. Né? Isso aqui é adjetivo. Adjetivo. Qual adjetivo aqui? Forte. O, que é adjetivo, menino, que é o substantivo, forte, saltou. Menino forte, saltou. Quem é forte? É o menino. Legal? Então, o adjetivo, ele muda o substantivo de alguma maneira. O advérbio. Lembra que o advérbio, ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com o verbo. Tá? Então, vamos lá. O verbo aqui é saltou. Ok? Repara que alto está modificando aqui saltou. Ele saltou alto. Então, o advérbio, ele modifica o verbo. Só que a gente já viu que o advérbio pode modificar também outro advérbio.
Então, olha só. Muito alto. Ele saltou alto. Ele saltou muito alto. Muito. Ele aumenta a intensidade de alto, que é um advérbio. Um advérbio pode mexer com um advérbio pode mexer com um verbo, e o advérbio também pode mexer com um adjetivo. O menino mais forte. Tá? Então, forte é um adjetivo. Tá? Quem é forte é o menino. Tá? Então, lendo aqui. Forte, está mexendo aqui com o menino. Menino forte. Mas não é um menino só forte. É um menino mais forte. Isso aqui também é um advérbio. Esses azulzinhos aqui são todos advérbios. Esse advérbio altera um adjetivo. Esse advérbio altera outro advérbio. E esse advérbio alto está alterando o verbo. Ok? Advérbio é bem rico, é bem interessante, mas depois você pega esse exemplo, se você olhar aqui as curvinhas, tá? Você está vendo que ele está sempre alterando alguma coisa, normalmente é o verbo, mas pode ser um adjetivo, mas nunca um substantivo. Ok? O que altera o substantivo é normalmente adjetivo, numeral, artigo. Legal? Muito bem. Agora a gente vai ter dois tipinhos aqui, que são a conjunção, tá? E a preposição. Tá? Lembra que eu disse que a conjunção, ela junta o quê? Duas orações, ou seja, dois verbos. Aqui a gente tem dois verbos. Não? É o mesmo verbo duas vezes. Saltou e saltou. Nicolas saltou muito alto. E o menino mais forte saltou menos. Eu estou usando várias palavras aqui. Ó. O é artigo, menino é substantivo, mais é advérbio, menos é advérbio, muito e alto são advérbios. Tá? Nicolas e menino são substantivos. Então a gente está usando, estamos complicando. Mas a gente está vendo aqui que tem dois verbos. O menino saltou muito alto e o menino mais forte saltou menos. Tá? Agora, a gente tem aqui uma palavrinha que é o e. Tá? Esse e vai ligar as duas durações. Nicolas saltou muito alto. O menino mais forte saltou menos. Ok? O ele está conectando as duas. Nicolas saltou muito alto e o menino mais forte saltou menos. Então, o Nicolas, na realidade, está conectando este verbo a esse verbo. Então, essa conjunção está conectando este saltou com esse saltou. Aqui podia ser um verbo diferente. Então, o Nicolas saltou muito alto e o menino mais forte não gostou. Tá? De qualquer maneira, teria um verbo aqui, e aqui tem um outro verbo, e o e está conectando. Saltou com gostou. Tá? Na realidade, existem vezes que a gente usa a conjunção que também está ligando orações, mas esse aqui é o uso mais forte dela. Né? E a preposição? A preposição, normalmente, ela liga termos. Né? Então, quais são os termos que a gente vai ligar aqui? A gente tem aqui, né? Primeiro termo é o menino. Tá? O segundo é sexto ano. E nós temos aqui a preposição do. Na realidade, esse do aqui, ele se junta aqui com o sexto ano. Do sexto ano. Repara que, se eu falar do sexto ano saltou, não faz muito sentido. Se eu falar o menino saltou, faz sentido. Esse do sexto ano, ele só vai fazer sentido para a gente, tá? Se a gente souber do menino. Tá? Então, a preposição, sempre cria uma subordinação. Do sexto ano depende do menino. Tá? Você vê que ano é substantivo, menino é substantivo, a gente não está ligando verbos aqui, para a gente ligar verbos a gente vai precisar de conjunção,
Normalmente a gente está juntando, na preposição, a gente está juntando substantivos. Tá? O menino do sexto A. Ok? Saltou. Então a preposição normalmente vai ligar substantivos, grupinhos de termos que têm a ideia de substantivo, e sempre você vai ter que um dos grupinhos ele só faz sentido se estiver ligado ao outro. Tá legal? E finalmente a gente tem a interjeição. Aqui eu peguei a frase todinha. Nicolas saltou muito alto e o menino mais forte do sexto ano saltou menos. Então aqui a gente tem substantivo, verbo, advérbio, outro advérbio. Aqui a gente tem uma conjunção, artigo, outro substantivo, outro advérbio. Aqui a gente tem um adjetivo, sexto é um numeral, do é uma preposição, ano é um substantivo, saltou é um verbo e menos é um advérbio. E oba? Oba é uma interjeição. Tá? Ela vai designar que eu gostei que o Nicolas saltou muito alto e que o menino mais forte do sexto ano saltou menos que o Nicolas. Ok? Então, isso aqui é a minha opinião sobre essa informação toda aqui. Oba! Né? Isso aqui é como eu estou me sentindo porque o Nicolas saltou muito alto. Legal? Então, se você olhar esses exemplos aqui, você vai ter uma boa ideia do que é um substantivo, o que é um verbo, um pronome, um artigo, um adjetivo, um numeral, um advérbio, uma condição, uma preposição e interjeição. Depois, quando você for aprender isso em detalhes, você vai ver que existe um monte de exceção, um monte de detalhes e tal. Mas eu acho legal você ter essa ideia geral. Tá legal? Então, lembra, eu te passei muita informação. Eu preciso que depois você assista esse vídeo mais de uma vez. Volte, se você não entendeu alguma coisa, você volte, escute de novo. Tá legal? Um grande abraço. Tchau.